Então vamos começar a nossa aula gravada a partir de agora. E aí a gente já disponibiliza para quem não pôde estar aqui e também para a revisão de vocês quando for necessário. Então hoje vamos dar uma revisada no capítulo 12. Aí o capítulo 12, eu estou chamando de revisão porque olha o título, né? Vetores e a geometria no espaço. Então teoricamente, o que a gente vai falar aqui vocês já viram em geometria vetorial. Ah, professor, não vi, tive alguma dificuldade com ela, não tem problema. Vamos revisando devagar e a gente vai relembrando as coisas, né? Então, primeiramente, a primeira coisa que o capítulo 12 vai nos fazer é que ele vai trabalhar a coisa não mais no plano, né? Então, assim, na base dos nossos estudos, quando a gente está lá no ensino básico, no ensino médio e no ensino fundamental, tudo que a gente faz é sempre no plano, né? Então, quando eu tenho um ponto, eu tenho as coordenadas desse ponto e aí elas são determinadas por um número no eixo x e um outro número no eixo y. O valor que eu tiver aqui no eixo x e o valor que eu tiver aqui no eixo y determinam qual vai ser o meu ponto xy. Então, a nossa intenção agora no cálculo 3 não é trabalhar só aqui no plano, né? A gente não vai trabalhar curvas só no plano. A gente vai começar a trabalhar aqui no espaço. Então eu preciso que vocês entendam o eixo x, o eixo y e o eixo z claramente. E aí quando eu tenho três eixos, para determinar um ponto eu preciso de três valores. O valor a, que é a coordenada que tem aqui no x, o valor b, que é a coordenada que eu tenho aqui no y, e o valor c, que é a coordenada que eu tenho aqui no z. Agora, como a gente não vai trabalhar apenas pontos, a gente precisa trabalhar com a noção de vetor. E aí vocês devem ter aprendido lá na geometria analítica que, como o vetor é um conjunto de segmentos equipolentes, eu posso pegar qualquer representante, né, qualquer segmento equipolente, ou seja, um segmento que tenha a direção, o comprimento e o sentido do vetor que eu quero representar. Eu posso pegar o representante que fica na origem do meu sistema cartesiano. Então, o meu sistema cartesiano de interesse agora não vai ser um sistema cartesiano de apenas duas dimensões. Passa a ser um sistema cartesiano com as três dimensões. Ok, então, um ponto que eu tiver aqui, ele pode ser o representante de um vetor. Nesse nosso caso, seria o vetor que vem aqui da origem e vai até o ponto que eu tenho aqui de referência. Isso daqui então passa a ser o meu vetor. Para representar o vetor no espaço, eu preciso só do ponto de extremidade dele, porque o ponto de origem eu pego como sendo a origem do sistema cartesiano. Pronto, é isso para a gente começar, tá? Então, relembrando na geometria. Um vetor é um conjunto de segmentos que tem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo tamanho. A gente diz que são segmentos equipolentes. E aí, como eu posso pegar qualquer representante, se eu tenho um sistema cartesiano, eu pego a origem desse representante e coloco na origem do sistema cartesiano. E aí eu só preciso dizer a você a extremidade para você saber qual é o vetor que eu estou falando, tá? Então, inicialmente é essa a nossa ideia. Aí nos outros slides, aqui, ó, eu tenho a situação, né? Aqui nós estamos numa situação em que o nosso vetor tem um ponto que está aqui na frente, onde o x é positivo, o y é positivo e o z é positivo. Mas eu posso ter uma situação assim também. Nesse caso, nós temos que o x positivo é para cá, mas a coordenada do ponto que eu quero destacar dessa vez, ela vai estar aqui, né? O ponto vai estar aqui, ó. Aí note que para este ponto, a coordenada do x é para cá, para a parte negativa. Então, a coordenada x dele é menos 4. Já a coordenada do y é para cá, na parte positiva. Então, aqui, a coordenada do y, ele diz que aqui mede 3, então aqui a coordenada no y é 3. E a coordenada no z também é para baixo, ó. É para baixo. O ponto é... perdão, o ponto que eu estou querendo representar não é esse. O ponto que eu estou querendo representar é esse aqui, né? Então ele também está com a coordenada z para baixo. A coordenada y é para trás, aqui negativa. A coordenada z é para baixo,
minto. A coordenada x é para cá, para a parte negativa. A coordenada z é para baixo, também para a parte negativa. Enquanto que a coordenada y é para cá, para a parte positiva. Então, se eu quiser ver isso como uma representação de um vetor, o vetor sai daqui e termina aqui, né? Na parte negativa do x e do z e na parte positiva do y. Aqui tem uma outra representação. Aí já nessa representação, ó, a coordenada do x é positiva, né? Enquanto que a coordenada do y é negativa e a do z também é negativa. Então o vetor aqui em questão é aqui, nessa posição. E a representação dele é simplesmente dada pelo ponto 3, menos 2 e menos 6. Então, esse é a primeira habilidade que a gente precisa ter. A de saber colocar pontos no R3, né, na terceira dimensão. E saber que um ponto no R3 representa um vetor. E todos os vetores do espaço podem ser representados assim. Essa é a primeira habilidade. Se vocês não têm essa habilidade ainda, releiam sobre isso na geometria analítica, né, geometria analítica vetorial, na apostila que deve ter sido dada de geometria analítica, que você vai ver esse detalhamento lá. Mas, se quiser perguntar também alguma coisa que não fica claro para você, aproveite esse momento. Bem, aí, como eu disse no início, eu tenho a intenção de tratar o capítulo 12 como uma espécie de capítulo de revisão de geometria. Então, o que eu vou fazer é destacar os detalhes dos exemplos do capítulo. Porque os 7 exemplos que esse capítulo tem já deixam tudo claro para o que a gente precisa para continuar o curso. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Ele diz para você que superfícies em R3 estão representadas pelas seguintes equações. Deixa eu só dar uma recuadazinha aqui para perguntar ou para falar mais uma coisa. Eu não sei se foi falado isso para vocês antes, mas por que R3, né? R3 porque você tem um valor no R, um valor real, né? Depois outro valor real e depois outro valor real. Quando você tem um ponto, né? A, B, C do espaço. Então é R cartesiano R cartesiano R. Por isso que a gente chama de R3, tá? Já deve ter sido dito na geometria analítica, mas só para lembrar vocês o porquê que a gente chama de R3. Bem, aí ele pergunta que superfícies estão representadas pelas seguintes equações. Aí a primeira aqui, Z igual a 3. Então alguém chega para você e pergunta: que superfície ou que espaço geométrico ou que ente geométrico representa a equação z igual a 3? Quando você vê a equação em si, ela pode não te dizer nada. Por exemplo, a equação x igual a 3, né? Já para não usar z. Se eu disser para você o que representa a equação x igual a 3, se você estiver falando na reta real, é um ponto, né? É o x igual a 3. Se você estiver falando num plano, x igual a 3 é uma reta, né? Se você estiver falando num plano, se você estiver pensando em um plano, aí você tem o eixo x, o eixo y, aí você tem o valor 3 aqui, x igual a 3 é justamente a reta que vai passar aqui, vertical, passando aqui no x igual a 3. A reta que passar aqui no x igual a 3 é o que vai representar a equação x igual a 3. Mas isso quando está no plano. Se fosse só na reta, representava só esse ponto. Então é preciso, né, o que eu estou chamando a atenção é que é preciso você saber a equação está representando o ente geométrico em qual espaço, né? Se aquela equação está falando na reta, é um ponto. Se ela está falando no plano, ela vai ser uma reta, vai representar uma reta. E se ela estiver no espaço, x igual a 3 vai ser o quê? Então, no nosso exemplo, não é x, é z, né? Mas tudo bem, a ideia é parecida. Então, o que representa z igual a 3? O que eu estou dizendo aqui, quando eu estou no espaço, eu preciso que as equações tenham x, tenham y e tenham z. Essa daqui só tem z. Se ela só tem z, isso significa dizer que para esse elemento geométrico que eu quero saber o que é,
o x e o y podem variar livremente. Só o z é que tem que ser sempre 3. Então, essa equação representa esse plano aqui, ó. Deixa eu ampliar um pouco aqui as dimensões para ficar maior, ficar melhor da gente ver. Então, aqui, você tem o eixo x, o eixo y e todos os pontos desse plano, eles vão assumir valores x e y que você quiser, né? Então tem ali um ponto, ele vai ter uma coordenada aqui no eixo x e vai ter uma outra coordenada, deixa eu tentar fazer mais paralelozinho. Ele vai ter aqui uma coordenada no eixo x e vai ter aqui uma coordenada no eixo y. Então esse ponto P, ele vai ter uma coordenada no eixo x e uma coordenada no eixo y. Se eu pegar outro ponto, ele vai ter uma coordenada no eixo x e no eixo y. E todos os valores de x e y podem ser utilizados. Todos, né? Então, por isso que na equação eu não preciso dizer quem é x e não preciso dizer quem é y. A única coisa que está fixado aqui é que o z tem que ser sempre o 3. Por quê? Como esse plano ele é paralelo ao plano xy, o z não muda. O z é sempre o 3. Sempre o 3. Então, essa equação representa esse plano aqui, paralelo ao plano XY e que passa no valor igual a 3. Todo mundo consegue visualizar isso? Fica claro? Como eu disse, é natural dizer eu não consigo visualizar, não tem problema. A gente pensa um pouquinho mais e vai fazendo as coisas, tá? Bem, mas se ficou claro para todo mundo, eu fico feliz. Bom dia, Carlos. Aí agora, a outra equação é y igual a 5. Então, agora ele não está nem aí para os valores de x e de z. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui no plano, ele vai ter, quando eu penso no eixo y, né, qualquer ponto que eu pegar, quando eu pensar no eixo y, ele vai estar aqui, no valor 5. Mas ele também vai ter uma coordenada que vai estar em z. Ele vai ter uma coordenada, deixa eu ver como é que fica. Fica assim, né? Vai ter uma coordenada em z. Não. Mais ou menos aqui assim. E ele vai ter também uma coordenada em x, que vai estar aqui. Vai ter uma coordenada em x. Então, todo ponto que eu pegar nesse plano, ele tem uma coordenada em z, uma coordenada em x. E se eu sair variando para qualquer ponto que eu pegar, ele vai ter sua coordenada em z e sua coordenada em x. E assim eu vou ter todos os valores de x possíveis, todos os valores de z possíveis. Mas o y vai ser sempre o 5. Aqui, o z é sempre o 3. Não importa qual seja o ponto que eu pegar. O z é sempre o 3. Aqui o y é sempre o 5. Não importa o ponto que eu pegar, a coordenada y do ponto vai ser o 5. Tá? Então, por isso que basta dizer que y é igual a 5 e você tem a equação desse plano, que é um plano que fica na vertical aqui, né? E ele é paralelo ao plano XZ. Então, é isso. A ideia é que a gente desenvolva essa visão, que a gente saiba olhar pontos no espaço, saiba considerar esses pontos como vetores, né, e consiga entender equações que representam figuras no espaço. Teoricamente, é revisão de geometria analítica para esse capítulo. Ó, aqui ele fez a observação que eu fiz antes. Quando você está no plano, por exemplo, né, se você bota y igual a 5, não é esse plano. É essa reta aqui. Se o que você está falando é uma coisa no plano, então y igual a 5 é essa reta. Quando você está falando no espaço, y igual a 5 é esse plano. Então você precisa saber qual é o espaço que você está para poder dizer o que é que uma certa equação representa. Bem, esse foi o exemplo 1. Vamos elaborando um pouco mais, né? Os dois primeiros exemplos foram planos. Aí vamos pegar elementos mais complexos, digamos assim.
Então, exemplo 2. O que representa, né, no espaço essa equação aqui? x2 mais y2 igual a 1. E ele fixa z igual a 3, por exemplo. O que é que você tem? Quais são os entes do espaço que representam essa e essa? E na letra B, o que é a equação x2 mais y2 igual a 1 representa como uma superfície em R3? Na letra A, quais os pontos x, y, z satisfazem essas duas equações? Na verdade, quando você responde essa, você já está respondendo a letra B, né? Bem, a resposta está aqui. Quando você vai olhar para x2 mais y2 igual a 1 e você fixa que o z tem que ser igual a 3, primeiro, se você fixou que o z tem que ser igual a 3, você está dizendo que o que você está procurando está naquele plano que nós tivemos no exemplo anterior, né? Está num plano em que todas as coordenadas dos pontos, quando você pensa em z, peguei um ponto qualquer, toda a coordenada dele em z vai ser 3, né? Porque ele está dizendo aqui que z é igual a 3. Então essa é uma coisa que você, ao bater o olho, você já sabe. É uma figura que está no plano z igual a 3. Aí a segunda informação é que x² mais y² é sempre igual a 1. Sempre igual a 1. Quando a gente estuda a geometria analítica no plano, a gente estabelece o seguinte, que, deixa eu pegar aqui uma circunferência. A gente estabelece o seguinte quando a gente estuda no plano. A gente estabelece... Professor, Oi. essa equação lembra a equação da circunferência mesmo, né? Que é o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é igual a 1. Exatamente. Sua lembrança está correta. E a ideia, assim, o que a gente tem de esperança é que, de fato, vocês, quando baterem o olho na equação, já identifiquem quem é ela. Mas como a gente não tem certeza se todos vocês foram treinados lá na geometria analítica espacial para bater o olho e já descobrir qual é a equação, por isso que a gente está fazendo essa revisão, tá? Mas é muito bom saber que você bateu o olho e já viu. Então, a gente aprendeu lá no plano exatamente isso que você disse agora. Quando você pega uma circunferência, aí você pega qualquer ponto da circunferência, né? Aí você vai e representa esse ponto como tendo coordenadas x e coordenada y. Então eu estou aqui com um ponto qualquer de coordenadas x, y, mas eu quero os pontos que pertencem a essa circunferência. Então o que eu faço? Eu pego o raio dessa circunferência, o raio dessa circunferência, que é aqui, e aí eu noto que quando eu penso aqui no raio, eu tenho um triângulo retângulo. E as medidas dos catetos desse triângulo retângulo são, aqui é x, aqui mede x, e aqui mede y. Então eu tenho que o quadrado do x mais o quadrado do y é igual ao quadrado do raio, porque a hipotenusa é o raio. E aí eu sei que esse tipo de equação, x² mais y² igual a um número ao quadrado, esse tipo de equação é uma circunferência. Tá certo? Esse tipo de equação é uma circunferência. Então, quando eu olho para aqui, eu sei que isso daqui é uma circunferência de raio 1, né? Porque aqui tem o número 1, raio ao quadrado está sendo 1. Então é uma circunferência de raio 1. Então as duas informações, z igual a 3, me diz que está no plano. E isso daqui me diz que é uma circunferência de raio 1, centralizado na origem, tá? Então, quando você pensa nesse plano aqui, a origem seria aqui, e aí você sabe que isso é uma circunferência de raio 1. Você sabe que é uma circunferência de raio 1. Então, esta medida aqui é o raio, essa medida é 1. E aí você desenhou o que ele pediu, né? Ele pediu para você desenhar essa figura é essa circunferência de raio 1, que passa exatamente aqui no 3 e está contida nesse plano paralelo. Você desenhou
Você pode até desenhar o plano se você quiser, para deixar claro qual é a sua resposta. Bem, aí letra B, ele pede para você dizer o que representa essa equação quando eu não fixo que o z é igual a 3. Eu estou dizendo a você agora que eu quero que os pontos cumpram essa obrigação. X² mais y² é igual a 1. Mas eu não estou fixando que tem que estar no plano. Ora, mas se eu não fixo que tem que estar no plano, então pode estar a qualquer altura de z que eu quiser. Então, a situação daqui, da figura 8, é aqui no plano, né? Vou ter um plano cortando a figura. E aí esse plano cortando a figura, deixa eu pontilhar aqui, né? Na verdade não era tudo isso que eu tinha que pontilhar, não, era só aqui atrás do cilindro. Esse plano cortando a figura me daria uma circunferência aqui, né? Pela figura 8, se eu passar um plano cortando, eu vou ter uma circunferência como eu tenho aqui. Mas se eu deixo esse plano deslizar à vontade para cima ou para baixo, ou seja, se eu não fixo que o z tem um certo valor, então essa circunferência deslizando para cima e para baixo, ela vai nos dando o cilindro, né? A circunferência subindo e descendo, essa circunferência aqui subindo e descendo, ela vai nos dando esse cilindro aqui que ele desenhou. Por isso que a resposta a essa segunda pergunta aqui é esse cilindro. Ele desenhou sua... Oi? Desculpa interromper de novo. Fica à vontade. Por isso que ele forma um cilindro, porque ele não está definindo aonde está sendo a origem, né? Ele não está Então, definindo um valor para z, né? Ele está deixando o z livre. Tá perfeito. certo? O Tá z certo. assume qualquer valor possível. Portanto, aquilo ali sobe e desce infinitamente. Inclusive, isso é importante ser dito, né, Joel? Ele fez um desenho só do pedaço do cilindro. Mas esse cilindro, ele continua, tá? Ele continua ao infinito. Ele não para aqui, né? Porque o z está livre. O z está livre. Então, ele não tem que parar aí onde ele está. Ele pode ir ao infinito. Ele pode ir ao infinito. Tá? Ele continua. Ele não tem que parar aí. Deixa eu ver se eu consigo ilustrar isso. Pronto. Ele continua ao infinito. Opa. Tá? Ele não tem que parar aqui. Ele não vai parar aqui. Ele continua indo ao infinito. Para cima e para baixo também. Né? Ele continua indo ao infinito. O z está livre. O z é o valor que você quiser. Ele tanto pode ser considerado positivo como ele pode ser considerado negativo. O cilindro, o cilindro que ele está aí, ele é infinito. Caramba, não consigo fazer reto. Deixa eu ver se consigo aqui. Bem, não consegui fazer exatamente na mesma linha, mas acho que vocês entendem. Tá? Ele continua ao infinito. Deixa eu fazer a mão livre mesmo. Ele continua ao infinito aqui. Ele vai para cima e para baixo. Né? Ele só desenhou um pedaço do cilindro, mas esse cilindro vai ao infinito. Né? A solução não se limita só de um valor a outro valor. Ele poderia, inclusive, nessa questão, pedir para você que o z estivesse, por exemplo, maior ou igual que 0 e menor ou igual que um número, por exemplo, 5. Aí a solução seria só até aqui e aqui seria o 5. O 0 já está no limite. Então, eu poderia ter apenas um pedaço do cilindro também. Poderia ter dado uma condição como essa. Tá? Então, o que a gente está querendo aqui é desenvolver a ideia dessa nossa leitura do que é uma equação representando um ente geométrico no espaço. Tá? Ficou claro? Ficou, professor. Acredito que sim. Obrigado. Obrigado pela confirmação. Bem, vamos mais. Exemplo 3. Descreva e esboce a superfície em R3 representado por y igual a x. Então, tá aqui. Ele pegou
colocou aqui o eixo x, o eixo y, e aqui está a reta y igual a x, né? É a reta que divide, é a bissetriz do ângulo formado por x e y. Essa reta vai para frente e vai também aqui para trás, né? É a bissetriz. E aí ele desenhou um pedaço do plano que é a resposta, né? Esse plano, repito, é infinito, tá? É um plano infinito. Quer dizer, todo plano é infinito, né? Então esse plano ele segue para lá, segue para cá, e ele desenhou um pedacinho para você entender qual é a resposta. Então, a equação y igual a x, por exemplo, no R3, representa esse plano que divide o eixo x e o eixo y exatamente ao meio. Talvez desenhar mais uma vez, se que ainda vale a pena, mas claro, né, na posição que a gente está mais acostumado. A gente está mais acostumado a ver o eixo x para cá, né? Ah, é por isso que ele desenhou ali, porque é ruim de ver. Mas vamos melhorar aqui. Ó. Por exemplo, eu posso colocar o eixo y aqui, o eixo x aqui, o eixo y aqui e o eixo z aqui para cima, por exemplo. O desenho podia ter ficado em outra posição, né? Aí esse plano dele aí, você pega a reta que divide o x e o y no mesmo ângulo. Então aqui fica um 45 graus. Daqui para cá fica também 45 graus. E esse plano que y igual a x representa é esse plano que vai ficar aqui, né? Eu vou também desenhar um pedaço como ele fez. Tem um plano aqui. Teria que ser paralelo ao de baixo. Deixa eu fazer mais baixo. Fica melhor de visualizar. Mais ou menos até aqui. É esse plano aqui, né? Para fazer paralelo ao outro, fica acima do meu eixo. Pronto. É esse plano aqui, né? Que divide. Deixa eu pontilhar a parte que ele escondeu do y, que talvez deixe ainda mais claro. Essa parte está por trás do plano. Então é esse plano aqui que divide o eixo x e o eixo y. O plano de baixo aqui é o meio, né? Claro, de maneira infinita. Então só para dar uma outra opção de desenho para vocês visualizarem de mais de uma maneira. Ele aqui botou o eixo x assim, botou o eixo y para lá, e eu puxei o eixo x mais para cá, girei um pouquinho a imagem, né, para vocês terem uma noção. Ok? Então ele diz aqui, ó, a equação representa o conjunto de todos os pontos em R3 com coordenadas x e y iguais, isto é, ela está representando esse conjunto aqui. Aí trata-se de um plano vertical que intersecta o plano x e y na reta y igual a x e z igual a zero, ou seja, intersecta nessa reta aqui, que está em cima do plano x e y, por isso que ele diz que o z é igual a zero. Então esse plano ele intersecta essa reta. A porção deste plano que se encontra no primeiro octante está esboçada na figura 10. Então ele desenhou só a que está no primeiro octante, como diz ele. E aí é bom dizer a vocês o que é um octante, né? Deixa eu fazer uma figura que eu acho que deixa claro o que são os octantes. Quando você pensa no espaço, você pode visualizar as coisas assim. Deixa eu ver, acho que assim fica melhor. Inclinadinho, vou fazer meio inclinadinho. Por exemplo, pense no espaço, você pode ver o espaço assim. Eu gosto de desenhar isso aqui, acho um desenho bonito. Mas, também, além de ser bonito, ele ajuda na visualização das coisas. Então, por exemplo, o nosso espaço, essa não ficou legal, vou fazer daqui para cá. Aqui. Aqui. Pra gente entender o que é um octante, tá? Tô fazendo essa figura pra gente entender o que é um octante. Aqui. Acho que vai ficar claro para vocês o que é o octante. Que ele falou ali em primeiro octante. Então acho importante dizer a vocês o que é um octante. Vejam, por favor, se eu esqueci alguma parte aí pela visualização de vocês.
Acho que ficou completo, deixa eu ver. Apagar só as pontinhas para ficar claro que o desenho, para melhorar a estética do desenho só. Bem, então os octantes eles são esses espaços. Esse daqui é o primeiro octante. Aí o pessoal acha que enumera assim: esse daqui é o segundo octante, esse é o terceiro octante, esse aqui é o quarto octante. Aí gira aqui atrás, acho que do mesmo jeito: quinto octante, sexto octante, o sétimo octante está lá atrás, ninguém vê, e aqui ficou o oitavo octante. Ficou claro o que são os octantes? Né? Você pensa num prédio que você está vendo o esqueleto dele de fora, você está vendo 2 andares, né? Aí está vendo o andar de cima, o andar de baixo. Então quando você passa esses 3 planos aí se cruzando, ele divide o espaço em 8 espaços, né? 8 subespaços. E aí cada pedacinho daquele ali é chamado de um octante. Então o desenho que ele fez aqui, mostrando esse plano, esse desenho aqui está no primeiro octante. Isso daqui, esse espaço em que o x é positivo, o y é positivo e o z também é positivo, todos 3 são positivos, essa parte aqui é chamada de primeiro octante. É como se você estivesse aqui nesse primeiro, né? Aí o eixo x é o que está aqui, né? A gente coloca ele aqui, eixo x. A gente coloca o eixo y aqui e coloca o eixo z aqui. Esses são os octantes: x, y, z. Ok? Entendido o que é octante, né? Então, na maioria das vezes a gente desenha tudo aqui no primeiro octante, mas existem todos os octantes onde o plano pode estar, né? Octante, claro que vem da palavra do número 8. Pois bem, acho que ficou claro. O desenho dele, a porção deste plano que se encontra no primeiro octante, está esboçado na figura 10. Então isso aqui é no primeiro octante. Bem, se ficou claro, vamos falar agora da fórmula da distância em 3 dimensões. Então, como é que se calcula a distância entre 2 pontos, né? No R3, como é que se faz isso? Deixa eu ampliar agora essa parte aqui da figura para a gente olhar para ela. Como é que se calcula a distância entre 2 pontos? É assim. Você tem um ponto aqui, né? E 2 pontos aqui, e você quer saber qual é a distância entre os dois. Aí isso nada mais é do que a diagonal de um paralelogramo, né? Porque quando você pega as coordenadas desse ponto aqui, né? Quando você pega as coordenadas desse primeiro ponto, ele vai ter uma coordenada em x, uma coordenada em y e uma coordenada em z. Ele vai ter suas 3 coordenadas aí, x, y, z. E esse ponto aqui vai ter também, deixa eu colocar em outra cor, colocar em verde. Este outro ponto aqui, ele vai ter uma coordenada em x, aqui vai ter uma coordenada em y e também uma coordenada em z. Ele vai ter suas 3 coordenadas, todos 2. Mas a distância entre os dois pode ser visto como a diagonal de um paralelogramo. Aí, quais são as dimensões desse paralelogramo? Ora, a altura ela é justamente a diferença entre a coordenada z desse ponto que está aqui em cima e a coordenada z do ponto que está aqui embaixo. Então a altura vai ser z2 menos z1, a altura desse paralelogramo. Aí quem vai ser essa medida daqui? Ela é justamente a coordenada y do segundo ponto menos a coordenada y do primeiro ponto, né? Essa distância daqui vai ser a diferença das coordenadas y, ou seja, vai ser essa distância aqui. Então aqui vai ser y2 menos y1, né? Aqui. E qual vai ser a medida aqui, né? Essa outra medida, ela vai ser x2 menos x1. Então
a distância entre dois pontos é dada pela diagonal de um paralelogramo que tem como medidas as diferenças das coordenadas dos pontos. Então, uma medida é x2 menos x1, a outra é y2 menos y1 e a altura aqui é z2 menos z1. Tudo bem quanto a isso? Aí alguém lembra como é que se calcula a diagonal de um paralelogramo? Bem, de um paralelogramo não, de um paralelepípedo. Eu disse paralelogramo, eu acho o tempo todo, não foi? É paralelepípedo, tá? Diagonal de um paralelepípedo. Corrigir. É o Pitágoras, professor? Vamos fazer as contas aqui. Você tem um paralelepípedo, né? Vamos pensar num paralelepípedo. Vamos tentar visualizar a ideia. Você tem um paralelepípedo e você quer saber qual é a medida da diagonal dele, conhecendo as dimensões dele. Então você conhece as dimensões de um dado paralelepípedo e quer saber qual é a medida da diagonal dele. Digamos que a medida da diagonal vai ser essa daqui, né? Daqui até aqui. E você tem... Acho que é melhor mudar de novo a cor, deixar em verde mesmo. E você tem as dimensões. Você conhece as dimensões do paralelepípedo e você quer saber qual é a medida da diagonal. Deixa eu pontilhar a parte que a gente teoricamente não está vendo. Digamos esse aqui. Isso aqui é o que a gente não está vendo, né? A gente está vendo só a parte, mas a gente também não está vendo a diagonal, mas vou deixar a diagonal cheia. Então você quer saber a medida dessa diagonal. Você conhece essa medida A, essa medida B e essa medida C. Aí o que acontece é o seguinte, você pega essa diagonal daqui, né? Você pega essa diagonal daqui e calcula ela primeiro. Bem, ele não quer parar na extremidade. Ele tem umas limitações para poder acertar a extremidade. Bem, faz conta que chegou aqui na extremidade, né? Aí quando você faz isso, essa diagonalzinha aqui, vou chamar ela de D, você olha para aqui para baixo e você vê que aqui no fundo dessa caixa tem um ângulo reto. Tem um ângulo reto. Então você nota que D ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, né? A ao quadrado mais B ao quadrado por causa desse triângulo que está aqui no fundo da caixa. Beleza, então você já sabe quem é D ao quadrado. Esse aqui é isso. Aí você olha esse outro triângulo, ó. Note que há um triângulo aqui, que vai aqui desse ponto que eu vou chamar de A, esse ponto que eu vou chamar de B e esse ponto que eu vou chamar de C. Tem um triângulo aqui na vertical, né? Com um ângulo reto aqui. Vou chamar a diagonal que eu quero calcular de D grande. Então, nesse triângulo grande aqui, eu tenho que D ao quadrado é igual a esse cateto aqui, que é o Dzinho ao quadrado, mais esse cateto aqui, que é o Czinho ao quadrado. Ora, mas eu já tinha calculado o Dzinho ao quadrado, ele está aqui, ó. Então eu tenho que D ao quadrado é igual, quem é o Dzinho ao quadrado? É o A ao quadrado mais o B ao quadrado e aí mais o C ao quadrado. Então, essa relação aqui, por causa de Pitágoras, ela me diz como é que eu acho a diagonal do paralelepípedo. A diagonal do paralelepípedo, então, é a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. São a soma dos quadrados das medidas dos lados. Acontece que a gente acabou de ver aqui que as medidas dos lados são justamente x2 menos x1, y2 menos y1 e z2 menos z1. Então essa diagonal aqui, que é o que a gente está querendo calcular, né? A diagonal do paralelepípedo, ela é dada por isso aqui, ó. A diagonal do paralelepípedo, ela é justamente, eu coloquei uma figura em cima da outra, deixa eu tirar a figura. Ela é exatamente isso aqui, ó. O quadrado de um dos lados, né? Aqui, ó,
x2 menos x1, quadrado de um dos lados, mais o quadrado do outro lado, y2 menos y1, e mais o quadrado do outro lado, z2 menos z1. Então, a distância entre os dois pontos, que é a medida da diagonal do paralelepípedo, é dado por essa formulazinha. Então, é mais uma coisa que a gente acabou de rever ou aprender, para quem ainda não sabia, como mostrar, como visualizar, aprendeu. E para quem já viu direitinho lá na geometria analítica e já aprendeu, melhor ainda. Nem precisou aprender agora. Já estava sabendo. Ok. Então, é isso. É assim que a gente calcula a distância entre dois pontos. É a raiz quadrada da soma dos quadrados da diferença entre as coordenadas dos dois pontos. Exemplo 4. Então, vamos nos familiarizando com as figuras geométricas clássicas. Bem, aqui ele dá mais um exemplo. A distância do ponto 2 menos 1, 7 com o ponto Q igual a 1 menos 3, 5. Ele faz só a conta, né? Esse menos esse, 1 menos 2. Menos 3 menos menos 1, menos 3 mais 1. E 5 menos 7, fez a conta aqui. 1 menos 2 é 1. Quer dizer, é menos 1, mas está elevado ao quadrado, então dá 1. Menos 3 mais 1 dá menos 2, elevado ao quadrado dá 4. E 5 menos 7 dá menos 2, elevado ao quadrado dá 4. Então isso ficou a raiz quadrada de 4 mais 4 mais 1. Ou seja, a raiz quadrada de 9, que é 3. Aplicação direta do exemplo anterior, né? Foi só para aplicar a fórmula. Bem, como eu disse, vamos então relembrando as figuras mais clássicas. Aí aqui ele fala da esfera. Ele diz que para você encontrar a equação da esfera com raio R e centro H, K e L. Né? Então ele quer um centro qualquer que tem coordenadas. Você pega o centro aqui e vai olhar para as coordenadas dele. Ele vai ter uma coordenada no eixo X, uma coordenada. Deixa eu colocar um pouquinho melhor essa coordenada do eixo X. A linha tem que ficar paralela ao eixo Y. Uma coordenada no eixo Y. Essa linha tem que ser paralela aqui. E vai ter uma coordenada no eixo Z. Né? Então está aqui o centro. Ele está perguntando qual é a equação dessa esfera que está centralizada neste ponto, que tem coordenadas H, K e L. Qual é a equação dessa esfera? Aí o que a gente faz? A gente lembra da equação da esfera que a gente estuda quando ela está no centro do sistema. Então, se eu penso numa equação de uma esfera que está, o centro dela é também o centro do sistema cartesiano, o que a gente vê? Como é que a gente sabe? Como é essa equação? Então, se a esfera está no centro do sistema cartesiano, né? Supor que é uma esfera, tá? Ela está no centro do sistema cartesiano. Então, aqui o centro, nesse caso, seria o ponto 0, 0, 0. E aí, qualquer ponto da esfera, ele vai ter que distar, né? A distância dele até a origem será R, o raio da esfera. Será o raio da esfera. Bem, a gente acabou de ver que o cálculo da distância ele é feito assim, né? Bem, a distância vai ser o R. Então a gente aprendeu que o raio vai ser igual a raiz quadrada, né? Aí é a coordenada do ponto, digamos que o ponto ele é x, y, z. Então ele é x menos o x do centro, x menos 0, mais y menos o y do centro, y menos 0, e mais z menos o z do centro,
z menos 0. Eu estou colocando os zeros só para poder lembrar vocês que o que eu estou usando é a fórmula da distância. Mas na verdade, então fica claro que o raio ele é raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, né? Porque menos 0 não vai mudar nada. Aí, elevando isso ao quadrado, a gente costuma dizer que a equação da esfera no espaço ela é dada por, eleva essa raiz ao quadrado, fica x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. E aí, para poder ficar correto, se eu elevo esse ao quadrado, eu elevo esse também. Isso é igual ao raio ao quadrado. Então, essa é a equação que nos dá uma esfera centralizada na origem. Se ela estiver centralizada na origem, é isso. Ora, mas o nosso caso aqui, ela não está centralizada na origem. Ok. Mas se ela não está centralizada na origem, então a distância, ao invés de ser só assim, x mais y mais z, o ponto C vai ter h, k e l. Então, nesse caso, o raio ele vai ser a raiz quadrada da distância entre o P e o C. Então, vai ser x menos h mais y menos k e mais z menos l. Z menos L, tudo isso ao quadrado, né? O raio vai ser isso. Vai ser a distância entre o ponto P e o ponto C, que é calculado assim. Aí eleva ao quadrado e você tem x menos h, na verdade já está aqui, né? Eleva ao quadrado, aí você tem, quando você eleva isso daí ao quadrado, você tem x menos h ao quadrado, y menos k ao quadrado, z menos l ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Então essa é a expressão que representa uma esfera cujo centro é esses três números, é dado por três números, nesse caso h, k e l. Então, se eu te dou o centro da esfera, a equação da esfera é simplesmente você fazer isso. X menos o primeiro número, y menos o segundo, z menos o terceiro. Tudo ao quadrado vai dar igual ao raio ao quadrado. Essa é, então, a equação da esfera. Tá? E essa daqui é quando ela está na origem. Para a gente ir pegando intimidade com os entes geométricos com os quais a gente pode vir a trabalhar, né, para acostumar com a ideia de que como são as equações desses lugares geométricos no espaço. Relembrando, até porque essas são equações clássicas, né? A do cilindro, a da esfera, a de um paraboloide, elas vão aparecer normalmente nos nossos estudos. Então é importante que a gente bater o olho, fazer como o Joel fez. Bateu o olho, viu que aquilo ali era uma circunferência, porque já tinha visto antes lá na geometria, já está acostumado com a ideia. A vista já está treinada. Exemplo 6. Mostre que x2 mais y2 mais z2 mais 4x menos 6y mais 2z mais 6 igual a 0 é a equação de uma esfera e encontre seu centro e raio. Pronto. Aqui já é um exercíciozinho algébrico. Você acabou de ver que a equação de uma esfera, ela é x menos k ao quadrado, menos h, né? X menos h ao quadrado, mais y menos k ao quadrado, mais z menos l ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Aí ele agora não te dá uma equação que está escrito dessa maneira. Você bate o olho na equação, ela não parece nada com o que você conhece da equação de uma esfera. Ela está toda desenvolvida. Mas não tem problema. Quando você tem x menos h ao quadrado, você sabe que isso é o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Né? É um quadrado de uma diferença. Y menos k ao quadrado, a mesma coisa. Z menos L ao quadrado, a mesma coisa. Então, é só tentar fazer o trabalho contrário. Se o cara já desenvolveu os quadrados, aí eu tento descobrir quais foram os quadrados que ele desenvolveu. Se eu encontrar,
Aí eu vou escrever na forma da equação padrão. E aí quando eu escrever na forma da equação padrão, eu sei qual é o centro e quem é o raio. Então é isso que a gente faz nesse exemplo. Veja só. Ele te deu a equação assim. E você quer uma equação assim, ó. X menos alguma coisa, y menos alguma coisa, z menos alguma coisa, igual ao quadrado de alguma coisa. Porque aí você vai saber quem é o centro e quem é o raio. Então ele te deu só essa equação. Como é que você faz para daqui chegar aqui? Você pensa assim. Eu tenho aqui x quadrado, então eu posso ver isso como sendo o quadrado do primeiro, digamos assim. Quadrado do primeiro. Eu queria que tivesse um menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Esse daqui parece ser o menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então vamos olhar. Eu tenho x quadrado e eu tenho mais 4x. Bem, se eu quero uma coisa assim, eu quero x menos h ao quadrado. Eu quero ver isso assim. Então, se eu quero ver isso assim, eu quero que seja x ao quadrado menos 2xh e mais h ao quadrado. Ok. X quadrado eu já tenho. Menos 2xh é esse cara aqui, ó. É o mais 4x. Então, vamos ver. Se o menos 2xh é o 4x, então, se eu dividir por x dos dois lados, desaparece o x. Aí eu passo o menos 2 para dividir e eu tenho que o h é 4 dividido por menos 2. Ou seja, é menos 2. Então, o que é que eu percebo? Que se o meu h é o menos 2, quando eu elevar ao quadrado aqui, ó, que eu preciso dessa parte aqui, vai ser 4. Então o que é que eu faço? Eu coloco o número 4 a mais aqui, ó. 4. Então eu estou com essa equação aqui. X quadrado, aí eu vou arrumar ela, vou colocar assim, mais 4x. Agora eu vou botar a família do y. Ah, mas eu já descobri que o h ao quadrado é mais 4. Mas depois eu boto, vamos lá. Mais y quadrado, aí quem mais? Menos 6y. Pronto, está juntinho a família do y. Aí agora mais z quadrado mais 2z e depois eu ainda tenho o número 6. Bem, vou deixar ele aqui. Mais 6 igual a 0. Então estou olhando primeiro para essa família aqui e descobri que para ficar um quadrado assim do jeito que eu quero, eu tenho que ter o h igual a 4. Então eu coloco x quadrado mais 4x mais 4. Essa parte aqui eu acrescentei mais 4. Ok. Mas eu tenho que olhar a família do y também. Aí vamos lá. Y quadrado mais 6y. Melhor, menos. Está escrito menos ali. Então, menos 6y. Ok. Eu quero que isso fique com a cara y menos k ao quadrado. Então eu quero que seja y quadrado menos 2yk mais k ao quadrado. Quem seria o k? Y quadrado já está aqui. Esse cara do meio é isso aqui. Então vai ser menos 6y igual a menos 2yk. Bem, esquece o menos, tem menos dos dois lados. Esqueço o y. E aí eu fico que 6 é igual a 2k. Então eu tenho que o k é 3. Então se o k é 3, eu vou completar essa família assim. Vai ficar mais y quadrado menos 6y mais 9, né? Porque é o quadrado do 3 que eu encontrei. Ok. Já mexi na família do y. Agora vou mexer na família do z. Z quadrado
mais 2z é o que eu tenho. Esquece o número, tá? O número não está na família de ninguém. Mais 2z. Eu quero escrever isso como sendo z menos l, né, ao quadrado. Ou seja, eu quero que isso seja z quadrado menos 2zl mais l quadrado. Aí eu tenho que o meu menos 2zl está coincidindo com esse 2z. Então tiro o z e digo que o L vai ser 2 dividido por menos 2. Ou seja, o L vai ser menos 1. Portanto, o quadrado da família do z, z quadrado mais 2z, vai ser 1, que é o quadrado do menos 1. Bem, aí eu tenho 6, né? Tenho 6. Vou colocar o mais 6. Aí você nota o seguinte, eu acrescentei 3 números. Eu acrescentei o 4, eu acrescentei o 9 e eu acrescentei o 1. 4 mais 9 mais 1 foram somados do lado esquerdo. 4 mais 9, 13. Mais 1, 14. Então eu coloquei ele aqui. Porque não é mais 0, né? Eu já coloquei esses 3 números a mais, então agora deu 14. Não deu mais 0. Não deu mais 0. Deu 14. Aí eu agora vou fazer o seguinte. Esses 3 aqui eu vou escrever como sendo x mais 2 ao quadrado. Porque ele realmente é, né? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ok. Esse daqui, a família do y, eu estou vendo que ele é y menos 3 ao quadrado. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. A família do z, eu estou vendo que ela é z mais 1 ao quadrado. O 6 eu passo para o outro lado e tiro do 14. Aí ficam 8. E aí eu encontrei a equação na forma padrão. Olhando para ela, eu sei que o centro dessa esfera é... Bem, aqui é x menos h e está dando 2. Então, o h é menos 2, né? Por isso que tem mais aqui. Aí quem é o k? Y menos 3. Como é menos, então aqui realmente é o 3. E aqui z mais 1. Então o L é menos 1. Portanto, o centro é esse. Menos 2. Opa. Deixa eu ver se eu faço a linha sem passar por cima. O centro é esse. Menos 2, 3 e menos 1. O raio ao quadrado é 8. Então o raio é a raiz de 8. Que você também pode dizer que é, né, 2 a terceira aqui, então sai um 2, fica um 2. 2 raiz de 2. Pode escrever o raio assim, ou pode escrever o raio assim, tanto faz. Pronto, é isso que ele encontrou aqui, ó. Menos 2, 3 e menos 1 e 2 raiz de 2. Pronto, esse é o nosso exemplo 6. Mais bonitinho, mais algébrico, né? Mais conta, mais com a minha cara, mais do jeito que eu gosto. Eu gosto mais de álgebra do que geometria. Acho que todo mundo sabe, né? Bem. Oi, Joel. O raio foi igual a 8, né? O raio ao Vai quadrado. ser sempre assim, o É, raio ao quadrado, né? É aquele número lá no final é sempre o raio ao quadrado, tá? Ao quadrado, né? É, Perfeito. sempre é assim. Aí o padrão é sempre esse. Se te derem a equação já toda desenvolvida, aí você completa os quadrados, né? Foi o que a gente fez agora. Completou o quadrado da família do x, completou o quadrado da família do y, completou o quadrado da família do z, e assim a gente consegue encontrar qual é o centro, né? Porque a gente escreve a equação na forma padrão, aí quando escreve na forma padrão aparece quem é o centro e aparece quem é o raio, né? É sempre esse o procedimento, sabe? É receita pronta, é tranquilo. Ok, então
Então tá aí, entendemos o exemplo 6. Espero. Aí vamos para o exemplo 7, que é o último da nossa aula de hoje. Aí, que região do R3 é representada pelas seguintes inequações? Então até agora ele nos deu equações, né? Sempre eram equações, era tudo igual a alguma coisa, né? Aí agora ele quer que você pense numa inequação. Ó, aí você pensa assim, cara, isso tem cara de esfera centralizada na origem, né? x2 mais y2 mais z2 igual ao raio ao quadrado me daria a esfera centralizada na origem. Então tá vendo? Você já começa a precisar do que você viu antes. Então as coisas que viram antes, elas voltam, né? A sua maturidade matemática adquirida até aqui, cálculo 1, cálculo 2, etc., volta. Você bate o olho e diz, caramba, aquilo ali é uma esfera se eu colocasse um número. Então, quando você faz isso, você pensa assim, tem que ser menor ou igual que 4. Caramba, se fosse 4, igual a 4, era a esfera de raio 2. Se fosse igual a 1, x2 mais y2 mais z2 igual a 1, então era a esfera de raio 1. Ah, então essa figura é uma esfera que esteja, é o espaço, na verdade, né? É o espaço, é o lugar geométrico, né? O lugar do espaço que está entre a esfera de raio 1 e a esfera de raio 2. Então, para resolver essa questão, basta você olhar para as igualdades, né? Você olha para a igualdade à direita, a igualdade à esquerda. Se você olhar para a igualdade à direita, seria a esfera de raio 2. Se você olhar para a igualdade à esquerda, seria a esfera de raio 1. Então, esta figura, este espaço que está sendo representado aqui, é o espaço que está entre a esfera de raio 2 e a esfera de raio 1. Só que ele chegou aqui e disse assim para você, eu quero só a parte negativa. Então, se fosse todo, seria a esfera de raio 2. Né? Aqui, se fosse todo, seria a esfera completa, a esfera de raio 2. Aqui. Né? E a outra esfera, a esfera menor, seria a esfera de raio 1. A esfera de raio 1 aqui. Então, se fosse o todo, estaria entre essas duas esferas. A esferazinha aqui de raio 1, né? E a esfera grande de raio 2. Se fosse o todo, seria isso. A esfera de raio 1 e a esfera de raio 2. Ficaria entre as duas. Mas não é o todo. É só para z menor do que 0. Então, não tem a parte de cima. Você ignora a parte de cima, fica só a parte do z para baixo. Por isso que a figura resultante, a figura final, é exatamente a parte de baixo apenas. Não tem a parte de cima das esferas, só a parte de baixo. Seria a esfera toda, só essa expressão. Mas como ele diz que z tem que ser menor ou igual do que 0, então é a parte de baixo apenas, a parte de cima é tirada. Tá? Aí ele escreve, né? As inequações podem ser escritas assim. Aí ele bota aqui o 2 e o 2, né? Coloca a raiz no meio para poder lembrar que é a esfera. Portanto, representam os pontos x, y, z distantes à origem, né? E é pelo menos 1 de distância, né? Começa do 1 e no máximo vai até 2. Está entre 1 e 2. Mas nos foi dado também que o z tem que ser menor ou igual do que 0, ou seja, ele está explicando exatamente o que a gente está conversando agora. Estando os pontos, portanto, abaixo do plano XY,
Assim, as inequações dadas representam a região que está entre as ou nas esferas, né, x ao quadrado mais y2, z2 igual a 1, e x ao quadrado mais y quadrado mais z2 igual a 4. Né? Está entre as duas esferas e sob ou sobre o plano XY. Né? Ele está aqui abaixo do plano XY. O esboço da região está na figura. Pronto. Está completo. Bem, essa é a leitura dos exemplos do capítulo 12. Então já fiz com vocês a leitura dos exemplos do capítulo 12. Essa, como eu disse para vocês, é uma aula que eu tenho como aula de revisão. E aí, para mim, tá bom, né? Para mim, a aula de hoje tá bom. Eu vou parar a gravação aqui e a gente conversa de maneira mais informal.